Você sabe escolher o calibre perfeito para a sua segurança pessoal? Escolher o calibre perfeito para suas operações? Qual é a diferença entre os projéteis que existem hoje em dia, que alguns calibres têm a ponta plana, outras um pouco mais a ponte aguda? Olá pessoal, Eduardo Corrêa aqui com mais um vídeo. Vamos tratar hoje sobre balística aplicada. Vamos entender a importância da sua escolha do seu armamento ou até mesmo da sua munição, beleza? Existem armamentos com diversos tipos de calibre e com diversas pontas dos seus projéteis diferenciado no que tange à configuração física. Então você percebe que existem uns projéteis que são redondos, outros que são ponta plana e outros que têm a ponta um pouco mais perfurante, um pouco mais pontiaguda. Vamos entender para que serve cada espécie, né? E para que quanto a sua aplicabilidade e quanto a sua nível de perfuração. Beleza, pessoal? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é cinética. Tá? É uma instrução física que você vai calcular a sua força do seu projétil por joule. Quando nós falamos a munição 1.40 tem tantos joules, a munição 9mm, tantos joules, 380 e assim por diante. Tá? O que seria a munição ideal, o projétil ideal para uma possível parada, um stop power, né? Um poder de parada que tanto é mencionado aqui nos canais, em outros grupos, em artigos científicos. Desde muito tempo se discute sobre isso. Só que ultimamente, fazendo alguns testes, né, de perfuração, alguns testes balísticos, até mesmo pegando estudo de casos, você consegue mensurar que caiu por terra já praticamente essa discussão. Eu sei que esse assunto é um assunto polêmico, eu não estou aqui para criar uma outra polêmica em cima disso, até porque no YouTube está cheio de vídeo falando sobre isso. Só gostaria de mostrar para os senhores uma parte mais técnica sobre isso. Então, antes de tudo, quando a gente pega uma munição, a gente vai ter uma noção de poder daquela munição, a gente usa uma unidade de medida chamada joule. Joule é a unidade de medida sobre energia cinética. Vamos falar o que é energia cinética. A energia cinética é nada mais, nada menos do que você pegar a massa, o peso de um objeto, multiplicar pela sua velocidade ao quadrado dividido sobre 2. Essa é a fórmula da energia cinética. Então, a energia cinética, a unidade de medida é joule. A massa, quilograma. E a velocidade é metros por segundo. Beleza? Então, você precisa entender o que é isso aí. Então, quando eu tenho uma ponta específica, existem munições que você compra pelo peso da ponta, pela massa da ponta, tá? Da ponta do projétil. Então, quanto mais é proporcional. Quanto mais pesada essa ponta, no final eu tenho mais energia cinética. Quanto maior a velocidade do projétil, mais energia cinética eu vou ter. Uma grande confusão que as pessoas fazem é justamente essa. Alguns especialistas, alguns atiradores ou operadores acreditam que a energia cinética está atrelada à superfície de contato, pois está errado em relação a esse comparativo. Se eu falar para os senhores, pressão é igual, P de pressão é igual a força dividida sobre a superfície de contato. Ou seja,
a superfície de contato, quanto maior, maior será a unidade que estará dividindo a força. Então, eu quero que você entenda o seguinte, de pressão ela é o seguinte, pressão é igual a força dividido sobre a área. Então, se eu quero aumentar o meu calibre, pelo um calibre maior, 1.40, 1.45, eu tenho que levar em consideração que quanto maior a minha área de contato, é uma unidade de divisão da minha força. Então, se eu tenho força 20, divido essa força 20 por 2, eu vou ter 10 joules de impacto, de pressão. Se eu pegar as minhas 20 e aumentar o meu calibre para 10, então pegar meus 20 dividido para 10 vai dar 2. Então minha pressão no final vai dar 2 joules. Vocês conseguiram entender, aumentar a minha área de contato ou o meu calibre, eu estarei aumentando a unidade de divisão da minha força? Então, senhores, isso é muito complexo. Você tem que fazer um cálculo matemático para que você entenda esses dois fatos. Então, nós usamos o cálculo da energia cinética, né, que é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido sobre 2. E a gente também utiliza a pressão. Pressão é igual a força dividido sobre a área de contato. Então, senhores, quando a gente fala que eu tenho uma pistola calibre 40, uma pistola 9mm, com certeza 9mm, ela é 9mm de superfície de contato. A pistola 40, elas são 10mm de superfície de contato. A pistola 45, elas são 12mm de superfície de contato. Então, se eu aumento a minha área de contato, eu divido muito mais a minha força. Então, senhores, precisamos entender esse contexto físico. Isso é física. Então, você pode sim ganhar uma diferença pela velocidade. Podemos observar que a calibre 45, ela tem uma velocidade inferior a 0,40. Então, você consegue mensurar isso. Você consegue também aumentar a sua capacidade da sua pistola 9mm, colocando uma gramatura maior no seu projétil. Existe projétil com mais capacidade de impacto, de perfuração. Por quê? Porque ele é mais pesado, o projétil. Então você precisa entender todo esse parâmetro. Talvez, dependendo do calibre ou não, seja suficiente para transpor, de repente, um obstáculo humano, que biológico, que é um tecido humano. Não precisa de tantas coisas assim. Porém, existe estudo de casos de pessoas que têm mais vantagem, camada de gordura ou camada de músculo, ou até mesmo algum tecido, algum material balístico. E aí você precise de uma capacidade maior de perfuração. E aí quando você coloca uma superfície de contato maior, vai sentir aquele impacto, a pessoa vai cair, mas ela não vai neutralizar o seu opressor, beleza? Então, senhores, quando a gente fala sobre calibre, a gente precisa entender muito isso aí. Isso é balística aplicada. Então, há diversas discussões sobre esse assunto e eu vejo companheiros falar determinadas coisas sem provar fisicamente aquilo que eu trouxe aqui para os senhores, da maneira que eu trouxe aqui para os senhores. É preciso compreender todos esses detalhes e ir para o estande de tiro, fazer vários testes. O Instituto Tático ele veio com a ideia de preparar tudo isso aí e trazer assim aqui um ponto de vista um pouco mais holístico, né? Porém, um pouco mais simples, trazer esses assuntos simplificados para os senhores.
Beleza? Espero que tenha entendido esse assunto. Alguma dúvida pode perguntar aqui, né? Nos comentários, que eu vou responder a todo mundo ali por ali, né? E espero que tenha ajudado os senhores, espero que eu tenha clareza nesse assunto. Nós podemos observar que também quando o projétil sai do cano, que o processo para que o projétil saia do cano é simplesmente um mecanismo, uma máquina, ela aciona um percussor, sempre vai ser assim, vai estourar uma espoleta, que essa espoleta vai sair uma fagulha iniciadora. Essa fagulha ela vai estourar o propelente, que é a pólvora que está dentro do cartucho. Essa pólvora vai ter uma expansão de gases, vai expulsar o projétil. Assim o projétil entra no cano bem apertado, para que os gases não passem por fora, pelos lados do projétil. Então, o cano normalmente tem um diâmetro um pouquinho menor do que o projétil. O projétil ele é comprimido ali dentro, passa por uns sulcos, umas raias, uns cortes, para justamente fazer com que ele gire e saia do cano girando. Esse giro, ele é justamente para quê? Para ele ganhar, quando ele sai do cano, ele encontra a nossa atmosfera. O que tem na nossa atmosfera? Gases de tudo que é jeito. O oxigênio, o gás carbônico, poeiras, partículas. Além disso tudo, as forças opressoras, que são ventos para a direita, vento para a esquerda, tem a pressão, tem a umidade do ar. O ar, ele em si, a nossa atmosfera, ela está cheia de partículas de líquido, de água, enfim. E aí o projétil ele tem que vencer tudo isso. Como ele vence? Ele vence girando. Então ele vem girando, cortando o vento, vem girando, até que ele ganhe velocidade máxima. Então tem um tempo da boca do cano até um certo determinado espaço, isso vai depender da munição, do tipo de calibre, do tipo de armamento. Ele vai ganhar velocidade. A partir dali você tem o tiro útil, que o tiro útil compreende e quando ele ganha velocidade até ele começa a perder velocidade. Ali é o seu tiro útil, tá? E depois ele começa a decair, criando uma parábola. Ele vai caindo. Isso em qualquer tipo de munição, tá? Qualquer tipo de projétil. Esse é o processo da trajetória do projétil. No final, ele encontra um alvo ou não. E o tiro de precisão é justamente entre a velocidade máxima que ele atinge e o período de velocidade máxima que ele tem. Quando ele começa a perder velocidade, ele começa a perder joule. A velocidade é o quadrado, multiplicado pela massa. E ele começa a perder o joule. Quando ele começa a perder o joule, ele começa a perder força. E ele começa a cair. Então você consegue sim acertar até um alvo com a sua capacidade reduzida. Consegue, tiro útil. Agora o tiro de precisão não. O tiro de precisão ele está dentro daquilo que o projétil foi feito para alcançar. E aí você tem um espaço determinado de acordo com os tipos de munições, tipo de projétil. O que acontece quando a gente tem uma velocidade supersônica? O que seria velocidade supersônica, Correia? Velocidade supersônica é aquela velocidade que ultrapassa a barreira do som. São munições de alta perfuração, né? É uma característica, e de longa distância, que são os fuzis. Fuzis. Então, todos os fuzis, ele tem uma ponta fina, às vezes de 22 milímetros. Então, quando você pega um calibre 5,56, esse calibre, ele é calibre 22. Então, o calibre 22, com uma ponta perfurante, com uma ponta mais pesada, ela tem uma capacidade muito maior de distância.
E quando o projétil vem perfurando o ar, ele vem circulando e perfurando o ar, o que acontece em volta do projétil? Ele cria um vácuo. Quando ele perfura um objeto, ele tem uma pequena expansão, porque os gases estão vindo, não é gases do cano da arma, só um ar atmosférico, ele cria um vácuo. Então, quando ele perfura, ele cria uma cavidade temporária, aumenta-se a cavidade, é um buraco monstruoso, e o projétil passa por ali. Depois, essa cavidade ela diminui, volta ao lugar, é uma expansão. Essa expansão ela já causa dano num corpo humano ou aonde for. Então, às vezes, você viu vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, um buraco de entrada para o buraco de saída. Então, o buraco de entrada é pequeno, o buraco de saída é bem maior, porque foi as expansões dos gases por ali. Eu antigamente confundia isso, achava que eram os gases que estavam vindo do cano da arma, mas não é o cano da arma. São os gases que ele vem do ar, o oxigênio. Ele vem fazendo um vácuo em volta dele, né? Ele vem cortando o ar. Quando passa por ali, faz uma dilatação ali dos materiais por ali. E aí, às vezes, você não perfura um local ou um específico, né? Um local crítico, vamos falar assim. Porém, aquela maior expansão faz uma destruição num tecido que está superior, um tecido que está acima. Então, às vezes, é compreensível que um ponto onde você acertou haja uma dilatação de material e uma fragmentação daquele material ali por expansão. Beleza, pessoal? Estou tentando aqui explicar assim com a linguagem mais simples, com a linguagem mais popular, para que fique fácil de entendimento. Se eu trouxer muito de linguagem técnica, vai ficar um pouquinho difícil de compreender. Então, senhores, a diferença entre as pontas é justamente a capacidade de perfuração. Então, quando eu não quero perfurar, eu só quero que a pessoa caia ou neutralize sem eliminar, né, sem tirar a vida daquela pessoa, é feito dessa maneira. Por que o vigilante utiliza calibre 38 até hoje? Porque o calibre 38 ele é de chumbo. Então, quando ele toca numa massa, ele deforma, fazendo um achatamento. Ele cria uma estrela, né? Então, ele abre a área de contato dele e não perfura. Ele perde a área de contato. Justamente eu pego a força, divido pela área de contato. Se eu aumento a área de contato, a força diminui. Então, é só aquele impacto e a pessoa cai. O inimigo cai, o opressor, ou seja quem for, cai, mas e você não tira a vida daquela pessoa. Ela podendo responder a um inquérito policial e um processamento jurídico sem perder a sua própria vida. Então o vigilante, ele é uma força de menor potencial ofensivo. Quando você coloca o policial militar com calibre 40, eu não estou aumentando o calibre desse policial para que ele elimine vida, não. Pelo contrário, tiraram os revólveres 38 da polícia militar e colocaram munições .40, que é justamente o mesmo efeito, mas com um poder maior de capacidade de tiro, né? E com um joule um pouco maior. Quando falamos sobre 9mm utilizado pelas Forças Armadas, que você diminui o calibre 9mm, tendo uma perfuração maior e talvez transfixe um corpo e atinja outro. E aí, senhores, já é uma arma de guerra, assim como o fuzil 5.56 e o 7.62. Por que a Polícia Militar utiliza o 5.56 e o 7.62? Utiliza porque precisa hoje em dia de transfixação, às vezes de um veículo, às vezes de uma parede, né? Às vezes o opressor
né? Ele está atrás de uma parede, ele fazendo a trocação de tiro, e porque os calibres hoje em dia tem que proporcional, a gente tem que subir o calibre da polícia para se equiparar ao calibre das forças oponentes. Então, esses são os motivos para que tenha essa grande variação de calibres e pontas e tudo mais. Esse é um assunto muito importante, senhores. Aconselho os senhores que façam uma leitura sobre isso, façam alguns testes em stand de tiro, né? E eu trarei mais vídeos sobre esse assunto posteriormente. Falou? Muito obrigado por quem ficou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.